Você sabe quando a lei penal brasileira pode ser aplicada a crimes cometidos fora do país? E qual teoria o Código Penal adota para definir o tempo do crime? Essas são algumas das questões que mais aparecem em concursos policiais e carreiras jurídicas. No vídeo de hoje, vamos resolver questões de bancas como FGV, Fundatec e outras, abordando temas fundamentais como extraterritorialidade, genocídio, ultratividade da lei penal, justiça universal e teoria da atividade. Além de aprender o conteúdo, você vai entender o raciocínio das bancas para aumentar sua chance de acertar na prova. Então, fica até o final, porque cada questão traz uma dica importante que pode fazer a diferença na sua aprovação. E não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outros concurseiros. Vamos juntos rumo à sua aprovação. Primeira questão, assinala a alternativa certo ou errado. Em matéria penal, entende-se que a lei penal mais severa se aplica aos fatos ocorridos antes de sua vigência, seja quanto à criação do novo tipo penal, seja quanto à agravação da pena. Isso está certo ou errado? Gabarito, errado. Lembre-se, a lei penal mais severa, ela não retroage para prejudicar o réu, porque ela viola o princípio da irretroatividade. Segunda questão, assinala a alternativa certo ou errado. Em matéria penal, entende-se que a abolition crimes faz desaparecer todos os efeitos penais e os cíveis. Certo ou errado? Pessoal, o gabarito é errado. O abolition crimes, ele extingue apenas os efeitos penais. Os efeitos civis permanecem. Tá ok? Terceira questão. Assinala a alternativa certo ou errado. Em matéria penal, entende-se que o Código Penal ele adotou a teoria do resultado para determinar quando o crime é considerado praticado. Então, considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que outro seja o momento da ação ou omissão. Essa afirmativa está certo ou errado? Gabarito, está errado. O Código Penal ele adota a teoria da atividade e não a teoria do resultado. Próxima questão. Assinale certo ou errado. Em matéria penal, entende-se que, em relação ao vacatio legis, não se aplica a nova lei enquanto não tenha efetiva vigência, continuando-se a aplicar a lei anterior. Entrando a nova lei em vigor, aplica-se o princípio da retroatividade da lei mais benéfica e da irretroatividade da lei mais severa. Certo ou errado? O gabarito está certo. Durante o período de vacatio legis, a nova lei ainda não possui vigência, permanecendo aplicável à lei anterior. Além disso, o direito penal, a lei mais benéfica, ela vai retroagir para beneficiar o réu, enquanto a lei mais severa não retroage, conforme prevê a Constituição Federal e o Código Penal. Quinta questão. Sobre o princípio da ultratividade da lei penal, indique a alternativa correta. Alternativa A. Esse instrumento não se aplica às leis penais temporárias ou excepcionais. Alternativa B. Esse instrumento se aplica apenas aos casos de crime de competência do Tribunal do Júri em virtude da gravidade dos delitos. Alternativa C. A ultratividade da lei penal sempre ocorrerá em prejuízo do réu. Alternativa D. Somente ocorrerá a ultratividade da lei penal em prejuízo do réu nos casos de reincidência dos mesmos. Alternativa E. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se aos fatos praticados durante sua vigência. Então, pessoal, qual o gabarito dessa questão? O gabarito é a letra E. Perceba, a ultratividade ocorre quando a lei continua sendo aplicada aos fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. É o que acontece com as leis penais temporárias e excepcionais. Isso está previsto no artigo 3º do Código Penal Brasileiro. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Sexta questão. De acordo com o Código Penal, em relação ao tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento A, ação ou omissão, exceto se outro tenha sido o momento do resultado. Alternativa B, da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Alternativa C, da ação nos casos de crimes comissivos, mas considera-se um momento do resultado nos casos de crimes omissivos. Alternativa D, da omissão, no caso dos crimes omissivos, mas considera-se um momento do resultado nos casos de crimes comissivos. E a alternativa E, do resultado para os crimes omissivos e comissivos, ainda que outro tenha sido o momento do resultado. Então, pessoal,
qual o gabarito dessa questão? Tá? É importante vocês lerem e tentar resolver antes de eu informar a alternativa correta. Então, leia aí, vou dar um tempo para vocês. O gabarito é a letra B. Lembre-se, o Código Penal ele adota a teoria da atividade. Assim, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o resultado ocorra posteriormente. É o que diz o artigo 4º do Código Penal. Questão: Pedro, brasileiro residente no exterior, cometeu fora do território brasileiro crime de genocídio contra um grupo religioso e, posteriormente, retornou ao Brasil. Nessa situação hipotética, Pedro vai responder que não poderá ser julgado no Brasil, pois o país não é signatário de tratado sobre genocídio. Alternativa B. Não poderá ser julgado no Brasil, pois o crime não foi cometido em território nacional. Alternativa C. Poderá ser julgado no Brasil, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Alternativa D. Poderá ser julgado no Brasil, desde que o crime também seja punível no país onde foi praticado. Poderá ser julgado no Brasil se o país onde ocorreu o crime não exercer sua jurisdição. Então, pessoal, qual o gabarito dessa questão? Gabarito letra C. O genocídio é uma das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada da lei penal brasileira. Assim, o agente poderá ser julgado no Brasil, ainda que tenha sido absolvido ou condenado no exterior. Essa regra se aplica quando o genocídio é cometido por brasileiros ou por estrangeiros domiciliados no Brasil, mesmo que o crime tenha sido ocorrido fora do território nacional. Oitava questão. Vladimir, empresário russo, durante estada em Dubai para negócios, agrediu violentamente seu sócio alemão nas dependências de um hotel, causando-lhe lesões corporais graves. O delito, praticado na presença de diversas testemunhas, não resultou na prisão em flagrante do agressor, que logrou deixar o território dos Emirados Árabes, fixando-se posteriormente no Brasil, onde mantém residência habitual. Diante do exposto e considerando que o Brasil assumiu a obrigação convencional de reprimir a prática do referido ilícito penal mediante tratado internacional devidamente internalizado, assinale a alternativa que apresenta o fundamento jurídico autorizador da aplicação da legislação penal brasileira ao caso apresentado. Vamos ver. Alternativa A, ele fala aqui do princípio da personalidade. Alternativa B fala do princípio da defesa. Alternativa C fala do princípio da justiça universal. Alternativa D, princípio do domicílio. Alternativa E, princípio do pavilhão. Então, pessoal, qual o gabarito dessa questão? Então, pessoal, o gabarito é a letra C. A questão, ela trata da extraterritorialidade da lei penal brasileira. Como o Brasil assumiu por tratado internacional o compromisso de reprimir determinado crime, a gente vai aplicar o princípio da justiça universal. Está previsto no artigo 7º, inciso 2, a linha A do Código Penal brasileiro. Assim, mesmo cometido no exterior por estrangeiro, o fato pode ser julgado no Brasil quando presentes os requisitos legais.